Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 9ª lição bíblica da faixa etária de juvenis, onde hoje estaremos estudando o seguinte assunto: posso purificar o coração? Nós temos um texto bíblico inicial baseado em Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já iniciamos a lição vendo nesse texto a importância de termos um coração limpo. O galardão de quem tem um coração limpo é de que ele verá a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 23, verso 23 ao 28, onde nos fala da seguinte forma: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Versículo de número 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior se torne limpo. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem realmente vistosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A nossa lição traz um texto muito importante, muito forte, muito tremendo, o qual deixa claro para nós de que aparência sem conteúdo não serve para absolutamente nada diante do nosso Deus. Deus quer o homem por inteiro e por completo. E a transformação, pelo que dá a entender o texto, começa de dentro para fora. O interior precisa estar cheio de justiça, de misericórdia e de fidelidade. Este é o verdadeiro adorno que deixa o cristão bonito e bem vistoso aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Nosso primeiro tópico tem o seguinte tema: novo coração, novos valores. Mas o que são valores? Valores? Você conhece este termo? É um termo, inclusive, muito usado, né? Estes dias, muito usado. Porém, precisamos conhecer um pouquinho, né, que seja um básico do que é valores. Podemos afirmar que os valores são um conjunto de princípios ou normas. Princípios ou normas. Guarde isso. O que são valores? Conjunto de princípios ou normas que tem como objetivo ajudar o ser humano a encontrar a plenitude moral, ou seja, ajudar esta pessoa a ser melhor, a ser mais ética, a ser uma pessoa mais equilibrada e mais agradável a Deus, já que a ética que estamos falando aqui é a ética cristã. E a ética cristã trata de valores absolutos, porque tem sua origem na preciosa palavra de Deus. Estes princípios, né, que vem aqui sendo citado na nossa lição, estes princípios e também essas normas são benéficos, muito benéficos para a vida em sociedade e devem ser almejados
por todos os seres humanos. Os valores enquanto reunião das normas, ou seja, os valores são a reunião das normas, preceitos morais e regras sociais são passados de uma pessoa ou um grupo ou uma sociedade para outra. É passar de uma pessoa para outra pessoa ou de uma sociedade para outra sociedade. Uma pessoa passa princípios e normas, né? Valores a outras pessoas, e uma sociedade passa também a outra sociedade. Certamente, todos nós, né, tanto eu que estou aqui ministrando, como os amados que estão ouvindo, nós recebemos valores que nossos pais nos ensinaram. Enquanto cristãos, os nossos valores devem estar de acordo com a palavra de Deus. Esta é a nossa fonte de inspiração para a boa forma, a boa maneira de viver, de ser, de pensar, de agir, de proceder, de reagir, né? A palavra de Deus sempre como a base, como a fonte, né, de onde se origina aí as nossas ações e comportamentos. Segundo o subtópico, nem certo e nem errado. Essa frase ela também é muito citada hoje e muito conhecida pelas pessoas, porque se cita em diversos locais públicos onde há ajuntamento de pessoas. Nem certo e nem errado. Para muitos, tudo depende de o ponto de vista. Na sociedade em que vivemos, nada é considerado definitivamente certo nem absoluto. Esta ideia de que todo ponto de vista é válido não condiz com os ensinos de Jesus Cristo. Por exemplo, se você lê o Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, aquela primeira porção ali onde Jesus ensina para os seus discípulos, veja que ali, tudo que ele citou ali, são valores absolutos, são ensinamentos daquilo que é certo. É o certo a se viver e a se colocar em prática, da forma que Jesus ensinou. Não tem como a gente relativizar o que Jesus ensinou. Mas, pastor, o que é relativização? É justamente isso que estamos falando agora. É considerar uma instrução, é considerar um ensino, uma determinada prática, nem certa nem errada. Ela é relativizada quando não é considerado certo nem errado, depende do ponto de vista. Entende? Então, o reino de Deus foi estabelecido por Jesus com valores absolutos. O reino de Deus tem valores absolutos, imutáveis e também inegociáveis. A relativização dos valores divinos não é algo novo, né? Não é algo que surgiu agora de 10, 20, 30 anos para cá. Porém, e será sempre contrário às verdades das Sagradas Escrituras. Um discípulo de Cristo não pode concordar com tal pensamento relativista. De acordo com uma visão relativista, os valores e padrões são determinados especialmente pela cultura. Quer dizer, se os valores são determinados pela cultura, significa então que os valores nunca são nem nunca poderão ser absolutos. Porque a cultura é algo que muda. Muda rapidamente. Muda rapidamente. Por exemplo, nos tempos dos meus pais, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, nós tínhamos uma cultura. Hoje, 40 anos depois, está tudo mudado, radicalmente mudado. Então, se os nossos valores forem determinados pela cultura, eles serão variáveis, assim como a cultura é variável. Entende? Aí vem uma pergunta: estamos melhorando ou piorando, principalmente no aspecto moral?
Sabemos que cada sociedade tem sua cosmovisão, sua visão de mundo, cujas normas e padrões mudam com o passar dos anos. A cultura, a ciência, a filosofia e as ideologias estão sempre mudando. Logo, os nossos valores, como seguidores de Jesus, devem estar pautados nas Escrituras Sagradas, cujos padrões são eternos e imutáveis. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 25, parte inicial do texto, nós encontramos o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus não precisa de ajustes, não precisa de retoque, não precisa de remendos, nem de emendas. A palavra de Deus é e continuará sendo aquilo que ela é, inclusive atualíssima. Segundo tópico, os valores de Jesus Cristo, valores eternos. Os princípios eternos ensinados por Jesus Cristo devem ser conhecidos por todos aqueles que um dia aceitaram o seu chamado. Capítulo de número 4 e versículo 19, que aparece aqui em Mateus, Jesus fala o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor nos chama para irmos após Ele. Cabe a nós agora vivemos como Ele ensinou. Se não conhecemos os ensinos de Cristo, não vamos refutar as vãs filosofias e as vãs sutilezas do mal. É necessário conhecer Jesus. É necessário irmos após Cristo, porque Ele nos ensinará aquilo que é importante para as nossas vidas, tanto individualmente como na sociedade, em sociedade. O povo de Deus, por diversas vezes, desde o passado, desde o Antigo Testamento, caiu no engano. E por que eles caíram no engano? Quando a gente lê Oséias, vou pegar o texto aqui de Oséias para a gente ler, Oséias capítulo de número 6 e verso 3, está escrito o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, o que está escrito aqui? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, a vida do cristão não é uma vida estática, parada, paralisada. Eu criei, pronto, é suficiente, basta eu crer e agora eu vivo do jeito que eu entendo, que eu penso que é e tal. O texto é claro ao dizer que o povo de Deus caiu por diversas vezes porque lhes faltou conhecimento. Eles até tiveram uma experiência com Deus. Eles até experimentaram o poder de Deus. Eles até desfrutaram, vislumbraram ali com os milagres, com as maravilhas do Senhor. Mas não prosseguiram em conhecer o Senhor. Não andaram após o Senhor, o que lhes provocou a queda, o que lhes provocou a derrota, a destruição. E para evitarmos isto hoje, é necessário que sejamos prudentes e que conheçamos a Deus, mas que prossigamos nesse conhecimento. O cristão que despreza, o que negligencia o estudo das Sagradas Escrituras, acaba assimilando os costumes do mundo e não aprende a discernir e a ouvir a voz de quem? Do bom pastor. O bom pastor fala com suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Vamos ler aqui um texto em João capítulo 10, versículo 27. Está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Aqueles que ouvem a voz de Jesus conhecem Jesus e seguem a Jesus. Tudo que Jesus fez e ensinou foi marcado pela veracidade e autenticidade. Seus ensinos não contêm contradição alguma
e não dão margem nenhuma para interpretações distintas. Isto aqui eu interpreto do meu jeito, e o outro diz, não, isso aqui eu interpreto do meu jeito. Um terceiro diz, não, eu penso assim, é conforme o meu pensamento. A palavra de Deus não é conforme o pensamento do homem. Ela tem sua origem no coração de Deus. É conforme o pensamento do Todo-Poderoso e não conforme o nosso pensamento. Entende? Agora, se a gente não tiver um compromisso com o Deus da palavra, faremos de tudo para relativizar a sua palavra e torná-la desta maneira, como uma massa de manobra, a qual eu faço o meu boneco do meu jeito e você fabrica o seu do seu jeito. E não é assim. Toda deturpação, por exemplo, Jesus não usava meias palavras, né? Toda deturpação e confusão vem do diabo. No deserto, durante a tentação de Jesus, Satanás sugeriu que Jesus se lançasse do alto do templo. Ele queria que o mestre interpretasse e aplicasse mal um texto das Escrituras. Mateus capítulo 6, aliás, 4, verso 6, está escrito: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tal. Mas esse texto está escrito lá no Salmo de número 91, não para nós tentarmos a Deus. Quando amamos ao Senhor, o nosso Deus nos envia livramento. Mas livramento daquilo que a gente não pode se livrar. Entende? O texto em momento algum vai dar vazão para que a gente tente o Senhor. O texto bíblico não está falando disso. Entende? Então, o inimigo quis usar o texto, interpretar do seu jeito, para levar Jesus a fazer duas coisas: tentar o Senhor e usar o texto bíblico para se autopromover ao seu bel prazer, para buscar a glória para si, não da forma que Deus queria. Porque a forma que Deus planejou, projetou para que o Filho fosse glorificado, tinha que passar pela cruz. E se Jesus tem pulado daquele pináculo e atraído as multidões para lhe aplaudirem, ele teria recebido uma vanglória da parte dos homens. Não teria passado no madeiro. E não era esta a missão de Jesus. Entende? Então, quando a palavra de Deus é deturpada, pode até provocar temporariamente algum benefício para o homem. Porém, o malefício será extremamente maior do que o benefício temporário. A palavra do Senhor é para ser recebida do jeito que ela é e aplicada da forma que ela é, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e sejamos abençoados por Deus. Como discípulos de Jesus, não somente devemos pensar diferente deste mundo, mas precisamos ser um referencial, um farol que ilumina em meio às trevas. Infelizmente, vivemos um tempo de escassez. Escassez não somente econômica, mas uma escassez de princípios, uma escassez de valores éticos e também de valores morais, que são extremamente fundamentais para uma igreja saudável e para uma sociedade que preza pela boa convivência. Entende? Não é à toa que o texto bíblico é claro ao dizer que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, porque viverá os princípios do Senhor, e os princípios do Senhor tanto promovem uma igreja forte, como promove uma sociedade sadia, uma sociedade sã. Terceiro e último tópico: um coração puro e saudável. Como está seu coração? Quando estamos com alguma doença, como por exemplo uma gripe, apresentamos alguns sintomas. Podemos sentir aí uma febre, uma tosse, uma dor no corpo, né? São estes sintomas que nos fazem reconhecer que há algo errado com o nosso corpo, a nossa saúde, e nos leva a procurar atendimento médico. E quais são os sintomas de algo que não vai bem quando se trata do nosso coração, o centro das nossas emoções e a nossa vida espiritual?
Um dos sinais de que algo não vai bem é, por exemplo, a falta de desejo de aprender e de viver os princípios do reino de Deus. O coração está adoecido, o coração está contaminado, ele já não funciona bem. Por que não? Porque não tem mais desejo pelas coisas de Deus. Está morrendo. Jesus declarou que precisamos examinar a fundo as Escrituras para conhecermos a sua vontade e a sua palavra moldar as nossas vidas. Portanto, não permita que essa busca se torne somente instrução sem o conhecimento da pessoa de Jesus. É preciso muito cuidado. Não podemos nos distanciar dos ensinos do Mestre, porque sem eles nada podemos fazer. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, a parte B do versículo, porque sem mim nada podeis fazer. Uma sociedade sem a palavra de Deus é uma sociedade despreparada para a boa vivência. Segundo subtópico, não siga o exemplo dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, que por diversas vezes foram chamados por Jesus de hipócritas, estudavam com afinco o Pentateuco, mas eles apenas se detinham em preceitos e tradições humanas. Conheciam a letra, mas não reconheceram o verbo de Deus. Não conheceram a essência da lei de Deus, que toda ela apontava para Cristo, Salvador da humanidade. No fundo, os escribas e fariseus idolatravam a palavra escrita e desprezavam o Deus da palavra. Eles apresentavam uma espiritualidade doentia devido ao modo arrogante como faziam e a forma como se utilizavam da palavra para ferir e menosprezar as pessoas, como, por exemplo, no caso da mulher pega em adultério. Mas por que eles agiam assim? Porque lhes faltava uma coisa fundamental que nós vimos no início da lição: justiça, misericórdia e fé. Quando estivermos lendo a palavra de Deus, esse princípio permanece válido até hoje e vai ser assim até o final. Não basta conhecermos a Bíblia, não basta cantarmos no coral, não basta passarmos tempos em oração, não basta conhecermos diversos textos bíblicos, se não houver justiça, misericórdia e fé, não tivemos ainda um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo. Ele, único, supremo e soberano Senhor, capaz de julgar qualquer um. Quanto a nós que estamos aqui embaixo, não cabe a nós julgarmos, porque o nosso julgamento, certamente, todo ele será precipitado e desprovido de competência para tal. Somente o Deus que é amor, justiça, bondade e misericórdia é capaz de julgar, porque ele julga segundo a reta justiça. Nós, seres humanos, quando julgamos, julgamos pela aparência. Então, pela Bíblia, somos terminantemente proibidos de fazermos qualquer julgamento. Podemos citar o que a Bíblia diz, mas julgar alguém, jamais. Conclusão: quem deseja seguir a Cristo precisa renunciar aos valores deste mundo. Ser discípulo significa renunciar à maneira de viver e pensar mundanos. Você tem vivido de modo que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado? Bem, é uma pergunta. Ao olhar para você, as pessoas conseguem ver a Cristo? Ou estão vendo o velho Adão? Eva com seu modo de pensar egoísta, mesquinho e rebelde. Como discípulos do Mestre, precisamos seguir seus passos. Ele deve ser o nosso referencial no falar, no pensar e também no agir. Jesus deve ser o nosso referencial no pensar, no falar e no agir. Por isso que Paulo chegou ao ponto de dizer que nós temos a mente de Cristo. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.